Oiê! Seja bem-vinda a mais um episódio do Pode Isso, Ale. Hoje vamos ter mais uma participante especialíssima para dividir assuntos das análises de peças. Uma das maiores curiosidades que eu recebo nos meus perfis é: como é que você sabe tanto sobre materiais, Ale Bastos? Então, participando hoje, o cérebro dos tecidos da Ale Bastos Produções, Maela Queiroz. Que prazer estar aqui com você, é tão gostoso a gente trocar essas informações. A gente trabalha, analisa, às vezes chora, às vezes ri. Né? Com as composições, os materiais novos, a gente acaba tendo uma série de brainstorms para resolver o que está acontecendo. Cada coquetel de fibra, né, Maela? Estamos numa onda de coquetel de fibras. Tem tecidos aí que a gente está pegando o quê? Com 6 componentes. É quase enlouquecedor, né? É quase enlouquecedor. Aproveita, se apresenta, dê suas credenciais. Afinal de contas, é uma longa estrada trabalhando com materiais têxteis, né? Pois é, e vamos falar que, de certa forma, eu nasci nesse ambiente porque meu avô tinha uma tecelagem. Olha! Então, quando eu era piquititica, eu já brincava no meio dos teares. Eu nasci em Santo André, me mudei muito cedo para Americana, onde meu avô tinha uma tecelagem, e cresci nesse polo têxtil que é bem interessante. Então, a minha formação começou, na verdade, dessa maneira fluidia. De família. De família. Né? E depois eu fiz o curso técnico têxtil, que era um curso integral na ETEC de Americana. Então, lá, e o polo têxtil americano é bem legal porque ele é boa parte de tecelagem e é um mundo masculino. A gente entende bastante do universo masculino aqui entre a nossa comunidade, né? Sim, faz bastante parte da nossa vida, inclusive. E esse setor era muito interessante estar envolvida nele, porque quando a gente pensa em tecido, vem a questão da delicadeza, da sutileza, da escolha, do conhecimento de materiais. Isso parece um universo tão feminino, né? Com certeza, o universo dos detalhes. Dos detalhes, só que toda a produção têxtil, ela é muito dominada pelo mundo masculino. Então, na minha classe, tinham 2 mulheres. Nossa! No curso técnico. A gente conhece. Mais uma. Eu e mais uma. Então, esse foi minha formação inicial, que é técnico têxtil. Depois eu fiz tecnologia têxtil. Então, que também tinham 4 mulheres. 4 mulheres, homem para todo lado, né? Isso explica muito sobre os materiais que a gente tem. São demandas diferentes, né? São. A tecnologia têxtil, ela tem assim, essa questão da adequação para o que você precisa. Desde de quando você precisa copiar um material mais caro. Então, aí entra a tecnologia para fazer materiais que tenham custo menor, mas tenham uma aparência próxima ao de custo maior. Existe a parte da tecnologia têxtil para adequação de performance em tecelagem, para que o produto que se produza bastante coisa, mais barato e mais rápido, e mais eficiente, com menos defeito. Então tem essa parte da performance. Tem a performance de materiais para questões específicas, como eu já falei que têxtil, a gente pensa rapidamente em têxtil, você vai, vestuário, primeira coisa que se pensa, depois se lembra, não, tem cama, mesa e banho, também se pensa. Mas tem muitas outras aplicações. Tem muitas. Né? A gente tem fibra têxtil dentro de concreto, para você ter uma ideia, para que balance e não rache. Então, impressionante. Você tem geotêxteis, você tem o universo é bem interessante e um leque muito, muito, muito grande. Então, desde do plantio do algodão, da preparação do polímero, até acabamentos especiais, resinas e aplicações no tecido para que seja anti-chama, para que seja para balística, que usa dentro do seu carro, por exemplo, desde o que envolve os cabos elétricos do seu carro, até o estofado e até a sua proteção aí para quem precisa. Para quem precisa. Que é de balística, né? Para que seja de proteção de balas. E como é hoje a atuação Conta sobre o denier têxtil e conta qual é a sua atuação na sua empresa. Então, o denier têxtil surgiu de uma necessidade, porque antes os laboratórios, quando eu abri esse laboratório vai fazer 27 anos,
os laboratórios eram só independentes. Nós nos mudamos, eu conheci um engenheiro têxtil, me casei com ele. Tá vendo? Ainda é formação aí, ó. É a quadrilha de família. É uma quadrilha de família! E daí ele começou a atuar na alfândega de Santos. E ele tinha que verificar os materiais. Eu tinha acabado de ter meu bebê, então a gente se mudou, eu ainda sem norte ainda nessa parte, porque eu estava com um bebê pequenininho. Isso tem quantos anos? 26. 26 anos. É porque às vezes as pessoas acham, eu sinto muito isso no retorno das análises, né? Porque as pessoas acham que eu comecei a analisar materiais em 2022, quando a primeira análise viralizou. Quando, na verdade, para um trabalho ele aparecer e ele ganhar uma projeção, são anos, são décadas Sim. estudando, se aprofundando. E quando a gente se conheceu, eu senti muito isso também de você, né? Então, a gente vai contar essa história que é muito legal. O primeiro contato que a gente teve foi a Maela se interessando por uma análise e me mandando uma mensagem. Foi exatamente isso. Eu comecei a te seguir porque o algoritmo, graças a Deus, me entregou, Né? nos uniu. Nos uniu. Obrigada, Instagram. E ela fez uma análise e eu falei assim, tá, mas tem mais uma coisa que ela precisa saber sobre isso. E mandei no direct. E eu respondi. Sim. Eu li o direct. Sim, e você me perguntou, mas por que você sabe disso? Eu falei, como você sabe disso? Era muito interessante. Porque era do meu perfil pessoal, não era do meu perfil laboratório, que não existia ainda. E aí, então, a primeira análise viralizou em novembro de 2022. Eu já fazia análises há muito tempo pelo Instagram, nos stories e depois pelo Reels, mas na vida real eu já analisava há décadas. No início de janeiro, que a gente foi e localizou a mensagem, né? 6 de janeiro de 2023, Maela me manda a primeira mensagem dando uma contribuição com um material. E eu achei interessante o que ela falou. E a partir daí a gente começou a conversar. Para mim foi uma surpresa descobrir que a Maela tinha um negócio tão estruturado, tão bacana, com tanta capilaridade, porque a gente vê muita gente na internet dando pitaco sem ter a menor noção, o menor embasamento. E encontrar a DNE Têxtil, né, com a atuação que vocês têm fazendo essas análises, né? Conta um pouquinho, a pessoa que quer importar um tecido, ela manda uma amostra que vem do vendedor lá de fora para que você avalie o material para saber se vale a pena ser importado, não é isso? Sim, porque tem muitas... Todos os materiais têxteis, eles têm características, grandes características porque tudo depende da aplicação dele. Então, não é realmente sobre a qualidade do material, e sim do que se trata. A característica e a aplicabilidade porque dele. O que acontece, a maioria dos fornecedores mandam uma composição que às vezes não é. Isso é triste. Acontece muito. Oh, meu Deus do céu. Acontece. Já começamos o podcast, não deu nem 5 minutos, já temos a primeira treta. Acontece muito. Então, os importadores, eles passam para mim, primeiro, para verificar se aquilo é as características mais fáceis de localizar, fáceis, entre aspas, né? As mais obrigatórias. Ele quer saber se a gramatura está correta, se a composição está correta, que tipo de fio é aquele. Que tipo de fio, que tipo de estrutura. Porque muito dos compradores, eles compram pela aparência do tecido. Pelo feio e bonito. Tá vendo a senhora que chegava na loja antes e comprava pelo feio e bonito? Agora fica feliz. Porque a Maela, ela atende importadores. Sim. Pessoas que vão lá fora, têm contato com fornecedores, importam esses materiais, né? Para depois vender as confecções. Isso, né? Exatamente. E daí tem de várias áreas, vai ter da área de moda, vai ter da área de decoração. E daí eu verifico se esse material é o que está se falando. Então, essa questão de ter... Eu tiro fiozinho por fiozinho que tem dentro de um tecido. Eu tiro todos os fiozinhos, eu meço, eu peso, eu avalio em microscópio para ter certeza da composição e do que se trata aquele material. Então, destrinchar materiais é uma coisa que eu faço há quase 27 anos. Não é só tocar no tecido e falar assim, isso parece... Eu sei como ele foi construído, eu sei como que os fios passaram...
para fazer aquele... E de que máquina que foi feita, e que tipo de máquina que foi utilizada para fazer aquele material. O laudo é dessa grossura. É um caderno, assim, técnico, né? E a gente não imagina que ninguém, ao comprar a peça, vai fazer isso. Não, imagina. Para leigo é impossível. Mas o processo das análises funciona para criar repertório no leigo, Funciona, né? porque como eu já vi o material antes, na verdade, porque assim, vocês sabem, boa parte do que é confeccionado no Brasil ou vem pronto do exterior, ou vem o tecido do exterior. E, infelizmente, nossa cadeia têxtil, ela sucumbiu, a China até nos Estados Unidos também sucumbiu, e acabamos tendo muitos importados. Então, muitos dos tecidos que entram em moda, eu vi, ó, há bem tempos. antes. Porque assim, são cerca de 1 ano e meio a 2 que os tecidos aparecem antes de virar as peças que vocês veem na loja. Então, eu conheço os tecidos, eu sei do que vai entrar daqui 1 ano e pouco nas análises da Nas análises, né? A gente já sabe tudo, a gente porque eu já mapeia. passei pelos fiozinhos todos. As pessoas, elas acham que as cores, elas aparecem nas coleções assim. Ah, não, o estilista escolheu. Não é assim, né? Até escolhe, mas 2 anos antes. 2 anos antes. E vem de uma tendência internacional, das cartelas que você sabe que eles lançam a cada tempo, a cor do ano, aquela coisa toda. Quando lança a cor do ano, ela já está sendo feita lá, ó. A cadeia produtiva, ela começa bem antes, né? Então, e isso tudo passa pela minha mão antes. Então, quando a Lê aparece com o tecido que eu já vi, a gente já entra no bate-papo com ela. Falei, olha, tem essas características e esses probleminhas nesse material. Porque é muito comum. Eu ia para as análises de peças. Em 2023, eu ainda ia para as análises de peças sozinha. Eu gravava com o celular na minha mão. Hoje eu vou sempre com a Nath gravando comigo. Mas a Maela vai junto. Por quê? Porque eu gravo, eu mando, envio. Quando eu encontro um material que eu ainda não vi antes, a gente vai lá e destrincha. Ontem nós gravamos uma série de análises conjuntas lá nas lojas, né? Onde a gente viu esses materiais chegando às lojas pela primeira vez. A moda vive de novidade e essas novidades, elas passam nas suas mãos antes. Sim, porque, tem toda a questão dos apelos, né? Da necessidade de inovar, da necessidade de ter um tecido. Porque as demandas vão mudando conforme o tempo. Com certeza. Tem coisas que são clássicas, óbvio. Não vamos discutir o que é clássico. O que é clássico é clássico. Vai ter sempre cambraia de algodão. De algodão, por favor. De algodão, por favor. Vai ter sempre cambraia, vai ter sempre sarja. São tecidos que estão historicamente aí funcionam. Aí tem os tecidos novos, as inovações de fibra, liocel. Nós temos agora novo o elasto multiéster, que ele vai estar bem presencial. Ele é a base de fulano, tá? Mas aí já é uma... Ele é um outro tipo, né? Ele tem uma elasticidade muito grande, então não vai precisar mais ter elastano dentro do fio. Ele vai ser ele próprio elástico. Então, é uma inovação tecnológica que está entrando com força no mercado. Então, tudo isso vai acontecendo todo ao mesmo tempo, né? Como acaba passando antes por mim, quando chega na mão dela, a gente já tem a conversa para fazer. A gente já tem a ficha técnica inteira do fulano. Sim, até mando para ler algumas coisas que eu já tinha visto antes e discuto sobre... Porque também as empresas que importam, às vezes elas têm problema na confecção. Elas passam tecido para a confecção reclama de algum defeito. E me mandam o vestuário pronto para analisar. Com um defeito presente. Por isso que eu te digo com propriedade sobre aquela história de usar o steamer em alguns tipos de tecido, como o sensoriale, por exemplo, que vai furar. Então, o que acontece? De uma certa maneira, eu faço uma engenharia reversa. A Maela, ela começa da fibra, do tecido, analisando os materiais do ponto de vista do importador. Então, se o importador ele tem interesse naquilo, pelo que ele está visitando das feiras internacionais, da moda, ele vai, seleciona e envia para a Maela. O meu ponto de vista, a minha perspectiva, que eu gosto sempre de dizer isso, é da mulher, do homem, da pessoa que compra a roupa e que vai investir o seu dinheiro e que precisa usar essas roupas no dia a dia. Então, eu faço uma engenharia reversa. Eu pego aquela peça e aí eu saio apontando, né, quais são os sinais
externos da peça, Que porque daí eles aí vão vem a indicar. confecção. Aí tem a confecção, É. que também pode ser uma confecção boa ou ruim, ou pode ser que aquele tecido ele não vai dar nunca uma confecção boa, como a Isso. gente fala até do embalado, das Eu bainhas. converso muito, e você viu isso ontem, né? Como nós somos bem recebidas nas lojas. Sim, E sim. como a gente conversa de uma maneira muito aberta, muito leve. Eu me coloco, como economista, eu sei da importância do consumo. Você consumir, você comprar alguma coisa, é como se você desse fiança. Na hora que você compra uma peça, você diz, aquela empresa vale a pena. E por isso é tão importante a gente comprar de empresas que são estabelecidas no Brasil, que elas emitem nota fiscal, que elas pagam os impostos, que elas honram com as suas obrigações trabalhistas, né? Que elas honram seus fornecedores. Às vezes, eu sinto que as pessoas, elas acreditam no milagre. Tudo que está num ponto de venda, seja a sacola, o cafezinho, a luz, o ar-condicionado, o cheirinho, tudo é pago pela peça que você leva na sua sacola. Então, a gente precisa realmente exercer esse poder que está na mão do consumidor. Quando eu comecei na consultoria de imagem, isso lá na minha primeira leva, né, assim que eu me formei consultora em 2008, as minhas primeiras clientes, eu via que elas saíam das lojas tristes por não comprar, se sentiam humilhadas às vezes. Ai, Alê, nada me serve. E eu falava para elas assim, olha, a loja está aqui para te servir. Se ela não te serviu bem, você saiu com seu dinheiro. O que não pode é você gasta e vive com o armário cheio de nada para vestir, porque você não se sente bem. A raiz desse medo de repetir roupa está no fato de que nem com a roupa nova a mulher se sente bem. Sim, aliás, é uma coisa comum, né? A mulher sai para comprar, ela tem um evento. Ela já vai sair para comprar, porque ela tem certeza que nada do que ela no tem armário serve. Nada vai estar de acordo com aquele evento. Então, é um temor e acaba comprando muito e errado. É um julgamento. Assim, nós procuramos sempre estarmos inseridas nas nossas comunidades, nos nossos grupos, né? Nós somos feitos para andar em bando, não para andar sozinha. Essa questão de escolher os códigos corretos, os elementos, para ter essa sensação de pertencimento, ela é legítima. O que a gente, no corrido do dia a dia, às vezes acaba se distraindo, é sobre o nosso valor mesmo. É um autoconhecimento. Então, eu considero que para um posicionamento de imagem genuíno, esse mergulho do autoconhecimento, dizer assim, não, eu mereço, eu valho. Não é porque eu tenho um orçamento limitado que eu não posso me vestir bem. As análises, elas demonstraram que em todas as lojas a gente tem peça boa e peça ruim, uma do lado da outra. Na verdade, deixa eu te contar uma coisa bem legal. O que me atraiu em você, quando eu comecei a te seguir, porque não é um segmento que eu seguia, tá? Para ser bastante honesta com você. De consultoria de imagem. Até porque, assim, eram todas aquelas... Para mim, era parecia vender sacola. Pega meu código e compre uma sacola. Ou senão, quando era uma coisa que não parecia direcionada, parecia meio genérica. O que me atraiu em você foi realmente reforçar a questão que qualidade é uma questão de conhecimento. Então, você ensina. O que eu acho bem bacana. Não é falar isso sim, isso não, isso é brega, isso é cafona, isso é chique, como se existe uma fórmula inflexível para dar direcionamento dessa forma. E você estava educando. Olha essa costura, olha esse botão. Localize isso. Eu achei muito interessante e acabei ficando. Acabou ficando, né? E daquela primeira mensagem, a gente começou a trocar pelo direct, você sempre contribuindo. E aí eu perguntei, escuta, você não quer fazer uma assessoria formal? Eu preciso de você, porque é um trabalho, né? Não, mas antes disso, você me apadrinhou para fazer o meu canal. É verdade, é verdade. Então, quando eu conheci o negócio da Maela, eu falei, não, um negócio desse, ele não pode estar fora das mídias sociais. A gente tem tantos perfis aqui que não dizem nada para ninguém, que são só mero pesca cliente para vender tecido, né?
Porque a gente tem que separar, né? Como uma ex-executiva de empresa multinacional, né? Ex-auditora, eu sei exatamente o que é conflito de interesse. E o meu perfil, ele cresceu sem conflito de interesse, sem patotinha para se referenciar, sem nenhum tipo de... Olha, eu sempre fui muito clara sobre o que eu vendia. Eu vendo o meu trabalho, o meu serviço, os meus produtos de educação e as minhas consultorias. Quando eu vi o negócio da Maela, falei, gente, o que você faz é muito relevante. Como é que não tem um perfil no Instagram? Porque eu estava seguindo o meu perfil pessoal. Aí eu falei, então, tá, você tem razão sobre isso, porque talvez o que eu conheça vale a pena passar para as pessoas. Olha, eu estava interessada em te escutar. E como eu, muitas outras pessoas também. Sim, sim. E aí você... E daí, logo em seguida, a gente começou a falar em janeiro, acho que fevereiro. Você abriu. Eu fiz a abertura e acho que a gente começou a parceria perto de maio. Maio. Eu lembro que eu fui aos Estados Unidos em março, e aí eu comecei a falar com você e foi na volta, exatamente. Foi por aí que a gente Então começou. Temos mais de 2 anos de assessoria do DNE Têxtil às análises de peças. Assim, o que eu aprendi nesses 2 anos, e eu gosto muito de pontuar isso, porque conhecimento a gente nunca para, né? Eu tenho uma posição assim de novata, sabe? Eu quero aprender tudo que aparece. Às vezes... Beber um gole d'água. Uma golinha d'água. Às vezes, as pessoas, elas são tão rápidas em fazer críticas superficiais, né? E poucas realmente querem contribuir com o seu negócio. E eu falo isso porque eu falo para mulheres, muitas empreendedoras, e inúmeras vezes, nas contribuições, pode acontecer como aconteceu entre nós duas, né? Sim, porque há uma questão de respeito ao trabalho do outro. Então, assim, eu cheguei a ler, olha, talvez você deveria saber disso aqui, que faltou no que você está falando. Aí eu falei, beleza, Maela, aí eu falei, mas não tá me cancela, coberto. por favor, não me cancela, porque eu tô, vira e mexe, eu dava um pitaquinho, eu via lá, e aí eu falava pra ela vai achar que eu quero o lugar dela, ela vai achar que eu quero comandar o que ela tá falando, não é nada disso, e eu ficava me desculpando o tempo todo, olha, desculpa, mas olha, tem isso aqui que você devia saber. E foi assim que a gente começou mesmo, né, com essa, e ela é minha esponja, viu, gente? Olha, essa mulher, o que ela conseguir adquirir de conhecimento, ela já pode dar aula de tecido. Já posso dar aula de tecido. Já dou aula de tecido no código. Com a base da Maela, mas mandei ver. O que acontece é que eu sou muito feliz pelas oportunidades que tive de aprender ao longo do meu negócio, né? E você foi muito generosa dividindo o seu conhecimento comigo e me pontuando. Inúmeras vezes eu falei para você, Maela, eu tenho que simplificar isso aqui, tá muito complicado isso aqui, não vai dar certo não. Por quê? Eu me coloco eu sei exatamente o sapato que eu calço. E eu calço o sapato de quem vai às lojas querendo comprar no seu orçamento. Inúmeras vezes eu tive que fazer uma sugestão de uma peça que não era o Olimpo da qualidade, mas era o que a mulher podia pagar e iria atender a demanda dela. Eu nunca eu nunca deixo que o objetivo não seja atingido, mas eventualmente a gente sacrifica aquele Olimpo para que a mulher possa seguir evoluindo, seguir caminhando. Sim, até porque existem muitas faixas de custo, né? Sim. Então, até há de se encontrar o adequado para, como você fala, por exemplo, de vestido de festa, né? Que pode Sim, ser vestido de festa. Bom exemplo. Pode ser de poliéster. Você não vai gastar horrores no vestido. Eu fui numa festa, estava chiquíssima, num vestido totalmente de seda, bordado pesadíssimo. Belíssimo, pesadíssimo, com bordadas, umas pedrarias lindas, maravilhosas. Brechó. Porque esse vestido custava 19 mil na loja. E eu consegui achar no brechó por 800. É impressionante. Então, moda circular é bacana, mas se você não tiver conhecimento do que você está procurando... Você não compra... Não compra bem. Em lugar nenhum. E fazendo um paralelo
continuando sobre a roupa de festa, se você for com uma roupa de festa de poliéster, ok, é um dia. É um dia. É um dia, tá tudo, você não vai usar aquilo o dia inteiro, você vai usar por algumas horas e tá tudo bem, Tá depois tudo você coloca certo. pra circular de novo. Quando a gente vai comprar roupa de festa, o objetivo é comprar uma modelagem que vista bem a Sim. mulher. E se essa modelagem, esse produto final, conseguiu ser feito mesmo no material em poliéster, parabéns para quem produziu, bom para quem vai vestir, ainda mais se tiver num orçamento dentro do esperado. A gente também não pode achar que o mundo inteiro vai vestir seda, porque não vai. E em festa, inúmeras vezes, o poliéster acaba resistindo mais, resistindo àquela grama num casamento num jardim. Uma pisada na barra. Na praia. Na Sabe praia. aquela farra que o pessoal no final entra no mar? Se você entrar de seda no mar, Já foi, Já perdeu foi. a peça, Você uma peça sai- caríssima. exatamente, você sai e faz o enterro do vestido, que inclusive já aconteceu. Não vou contar o nome da cliente, mas já aconteceu. Mas se faz o enterro do vestido, sim. Faz enterro do vestido, não tem jeito. Então, mas para você escolher uma coisa dessa, você tem que ter o conhecimento dos defeitos de qualidade, que é o que você demonstra bastante. O que pode, O que não como- pode, o que convém. o que convém. Tudo pode, nem Não, tudo tudo convém. A gente trabalha na vida real com mulheres que elas não têm os corpos da maioria das modelos. Isso é um problema sério. Isso me chamou a atenção naquela sua postagem sobre os vestidos recortados. O que se vê agora de vestidos de festa, que estão todos cheios de buraco, todos cheios de vazado e de barriga de fora. Quais são essas mulheres, gente? Que podem estar de Cria uma barriga pressão de fora o tempo todo. É uma pressão estética absurda. É uma pressão estética enorme, enorme. Sempre vai ter uma jovem que tem direito a expor o corpo dela. Eu também já tive 20 anos e usava uma saia que meu pai dizia que era um cinto. Faz parte. Existem alguns momentos da vida, e aí eu falo mesmo, adolescente, tem que experimentar, tem que errar. Por quê? Porque senão começa a levar essa falta, essa escassez para a vida adulta. E aí, quando tem acesso a um orçamento melhor, produzido pelo seu trabalho, sai comprando de A a zinco. Sim, Ou com compra, certeza. compra, querendo acalmar aquela criança que não tinha, Que não que experimentou. não podia. Né? Eu escutei outro dia de uma mulher que até os 23 anos ela vestiu só as roupas que a mãe autorizou. Que terrível, né? Ela Então- não se descobriu, ela não soube o que lhe caía bem, o que ela gostava de usar. Não que as roupas fossem erradas do ponto de vista estético, mas é que a gente tem que ter esse espaço da experimentação. A forma, por exemplo, como eu desenvolvo um projeto completo, fazendo com que a mulher se sinta com estilo, porque na nossa sociedade atual, você ser vista como uma mulher de estilo é como um selo de qualidade. Ah, não, eu valho a pena, olha, eu sou estilosa. E em busca desse estilo, inúmeras mulheres compraram peças diferentonas, coisas que não tinham nada a ver com ela. Não, isso Só para encalha no cair na armário. tendência, né? E aí gasta. Eu não sou contra a roupa assimétrica, eu não sou contra a roupa de buraco. Eu acho que a mulher, se ela tiver a consciência do que ela está comprando, ela pode vestir o que ela quiser, inclusive fulano. Agora, o que não dá é para ir no automático e só emburacando, só entrando no fundo do poço, porque a gente sabe que nunca se consumiu tanto, nunca as pessoas tiveram tantas peças de roupa no armário e nunca foram tão infelizes com a sua imagem pessoal. A minha causa são as mulheres bem vestidas. Uma mulher que se sente bem vestida, ela alterna tudo ao seu redor. Tudo fica melhor. A sua família, o seu ambiente de trabalho, ela consegue colaborar, ela vê críticas como realmente construtivas, né? Então, nesse período todo, e você me ajudou bastante para entender essas demandas. A Maela trouxe vários materiais aqui e eu sei que tem uma série de materiais que tem causado muita dúvida. Quer mostrar esse bonito aí, Maela? Esse bonito. A gente Esse bonito. E vai ter bastante desse bonito ainda. Ai, meu Deus. E isso
Caiu no gosto popular. Por quê? Porque ele tem um toque agradabilíssimo, não então, tem? a principal demanda que eu recebo das mulheres é: Alê, eu quero ter facilidade para lavar, roupa que não precisa passar e que vista bem. É um milagre, né? O povo, E barata também, né? E barata, com certeza. Barata sempre. Inclusive com a minha sugestão sem cobrar, de preferência. Mas o que acontece para você ter um material que não amasse, que dure bastante, e que seja barato, a gente já sabe quem é. Vai ser fulano. Então. A questão é que o conforto térmico não existe. Então, você vai ter esse problema, né, no poliéster. Aí se inventam alternativas para que baixe o custo, mas que seja aprazível. O que acontece muito com a viscose? Esse é um tecido de viscose com poliéster. Então temos o primeiro coquetel. Viscose com poliéster. Qual o percentual de poliéster aqui? Então, esse é o ponto. Aí você vai ter 7% só. Pouquinho. E eu falei isso para a Maela, porque na minha formação como consultora de imagem, e eu gosto sempre de contar, porque eu sei que tem muitas consultoras assistindo o podcast e acompanhando, e eu respeito muito o segmento, mas a gente tem que entender algumas deficiências de formação que existem no mercado, né? O meu treinamento inicial, que foi feito pelo Senac, tinham mais de 150 horas por uma formação, a gente ia muito nos materiais, por isso é que o meu conhecimento inicial ele já era muito bom, a gente analisava muito materiais, mas a orientação que a gente tinha é que a maior quantidade de fibras levaria a característica do material à frente. E aí, naquele momento, e eu sei que existem inúmeros cursos aí de formação em materiais, é importante a gente esclarecer isso, eu fui ver na prática que mesmo um pouquinho de poliéster, a roupa envelhecia mal. Tudo depende do tipo de fio, do tipo de aplicação, e não é uma porcentagem que vai definir qual que é a qualidade do material ou qual que vai ser o sensorial. É uma estrutura. Tem que pensar que isso é uma receita complexa. Ela vai ter vários elementos além da composição. Pense que num arroz, você pode ter um arroz branco, você pode ter um arroz com cúrcuma, você pode ter um risoto, e vai incrementando, aumentando e modificando todo esse material, quando de repente não é mais o arroz que faz a diferença nessa história. Quando você tem um tecido, ele pode ser tecido não tecido, ele pode ser uma malha, ele pode ser uma malha de urdume, ele pode ser uma malha de trama, ele pode ser um tecido plano. Então, assim, a estrutura, a formação dele ela modifica todo o resultado final, independente, às vezes, até da composição. Aqui a gente tem que as pessoas não entendem o que é isso. Então, o tecido, a diferença é que ele é uma estrutura em urdume e trama. Mostra aqui para o pessoal. Um tecido plano é um urdume e trama. Então, deste lado, a gente tem o urdume, é todo o fio que está no sentido do comprimento do tecido. E aqui é a trama que está no sentido da largura. Então, a trama desse material, ela é toda de viscose. O toque é bom. É gostoso. E o urdume... Quando a gente fala do toque bom, significa que na hora que você passa a mão, ele é lisinho, ele desliza, agradável. Uma das questões que eu falo sempre é sobre o brilho, aquele brilho plástico. A viscose, ela pode ter um brilho também, mas é um brilho diferente. É diferente, né? A gente vai utilizar essas analogias que é para simplificar a pessoa que vai à loja identificar o material. Esse material aqui eu tenho visto muito em calças, em blazers. Sim, porque olha, é um branco. Veja como que ele não não tem uma transparência grande. Então, ele caiu bem no gosto dessa alfaiataria. Alfaiataria. Falsa alfaiataria. Por que é falsa alfaiataria, tá? O que acontece é que a alfaiataria ela é um conjunto de princípios de modelagem e confecção para uma peça que ela tem um resultado final refinado. E onde é que a gente vê isso? Na parte da modelagem, e aí você vai ter
pences, detalhes de bolso, um cós mais estruturado. Se você tiver alguma aplicação, ela vai ser bem cuidadosa mesmo. Na hora que vai para a confecção, isso é executado com primor. E aí você vê pelo verso da roupa, nos acabamentos, vieses, é tudo muito bem feito. Você sabia que existe, inclusive, aviamentos que vão dentro da alta alfaiataria, que são até de crina de cavalo? Sabia. Eu já mostrei isso. Que é para dar Tem estrutura. um para dar estrutura. No código Ale Bastos, na aula de blazer, eu mostro um blazer que é o padrão Ale Bastos. Na hora que a gente vira, ele parece um feltro, né? Sim. Mas é aqui, ele tem uma textura grossa, eu mostro isso. É espetacular. A alta alfaiataria é pura arte. Sim. O que a gente acaba tendo nas lojas, e não adianta, a gente não consegue trazer aquele nível de perfeição por um valor que é vendido aí na média nas fast fashions. Mas a gente pode sim ter boas peças e eu mostro isso sempre. Sim. Né? Porque não... E também não cabe para todos os profissionais utilizar uma não alta alfaiataria. Porque ela é muito estruturada. Isso ela depende da sua área de atuação. É aquela conversa. Imagina o médico que tem que andar de scrubs, vai andar com alta alfaiataria no dia a dia. Isso não funciona. Isso. Então, tem cada área com a seu dress code, vamos exatamente, dizer assim também. Exatamente. Esse é o nível de formalidade que ele é necessário, né? Esse tipo de blazer, ele tem uma estrutura que ele parece realmente uma armadura. E as pessoas no dia a dia não precisam andar vestidas assim. Sim. Elas podem andar com roupas mais fluidas, mais leves. Uma coisa que é muito importante, eu alerto sempre as clientes e as alunas, sobre o peso das peças. Porque a gente associa a roupa pesada à roupa boa. Só que se esquece que no dia a dia, carregar esse peso, você chega cansado no final do dia. Sim, e a gente está num país tropical, né? Sim. Aí vai depender do material que está aí dentro também. Bom, por que isso caiu no gosto? Porque o poliéster que está aqui, olha, ele é fininho. Você vê como ele é fininho? Uhum. Então, você vai tocar dos dois lados do tecido, você só vai sentir a viscose. E esse poliéster, ele trouxe duas coisas muito boas para esse tecido. Você vai ter mais estabilidade dimensional, ele não vai torcer, ele não vai encolher como a viscose normal, ele vai encolher bem menos. E ele tem esse caimento justamente por causa do esse peso desse peso. E em contraponto, o que nós temos? Todo um lado do tecido é só 7% do tecido. Porque todo um lado é poliéster. Olha como ele está desbalanceado. Então, ao invés de você tem aí normalmente uma proporção entre trama e dume de 60-40, porque a trama ela tem que ser mais grossa para dar mais aqui, produtividade. Ó, é isso que ela está falando. Um bom material, ele vai ter esse pelinho aqui, que é de urdume, numa proporção mais próxima desse aqui, ó, que é grosso, tá vendo? O que eu vejo na prática nos armários das pessoas, né? É que a viscose, para ela ficar bem passada, ela precisa de muito calor no ferro, ó. Passa-lhe o ferro. Aí o que acontece, Maela? O que acontece é que esse fio fininho, vocês não vão conseguir ver daí, ele é um monofilamento. Então, ele é uma fibra só, o fio sozinho, ó. Ele não tem um monte de fio torcidinho, que nem aqui, ó. Que se a gente tirar, vocês vão ver que tem, às vezes, 2 cabos de fio. Então, você tem um fio aí que tá enrolado em outro fio. São 2 fios juntos enroladinhos. Se por acaso, se isso fosse de poliéster, eu passasse com vontade. Aquela, sabe aquele meme da calcinha que botou no forno para esquentar e aí virou... Ele ia derreter e colar. Exatamente, porque ele é termoplástico. Só que esse, como ele é sozinho, isolado, quando você passa, principalmente com vapor, daquele jato de vapor, pode ser no ferro a vapor ou no próprio steamer, ele quebra. E aí, na hora que ele quebra... Ele quebra, esse tecido abre inteiro. Aí, ó. E é o que acontece. E foi um dos defeitos primeiros que... Mal esse tecido tinha entrado no mercado, já veio cliente meu que importou esse tecido, que vendeu para uma confecção, e a confecção foi vaporizar para colocar nos sacos para vender, e furou todo o tecido e estava querendo devolver o tecido. E no caso, não tem que devolver o tecido. Ele não deveria ter
colocado calor. Que estava, inclusive, na instrução do tecido. Isso é muito complicado porque a gente tem problemas em toda a cadeia, né? Então, a Maela estava me contando de importadores que receberam de fora amostras de um material de qualidade 10, deram ok, fizeram a transação, né? Compraram, confeccionaram. Na hora que receberam o material, em vez do 10 que a Maela tinha testado, receberam qualidade 1, né? Aí a gente tem um problema na importação, que acaba sendo visto na confecção. Sim, de repente você queima a sua marca, que você lutou tanto para ter, né? Por conta de um importador que teve cuidado, que se prestou a fazer ainda tinha um o teste, laudo. exatamente, para ver se o tecido ia dar defeito ou não. O teste foi super bem e o lote que ele chegou, recebeu e vendeu para o mercado, começou a voltar por causa do fornecedor ter mandado outro material e não o que ele tinha testado. Tá, o que eu vejo, e você que está assistindo pode ter passado por isso em casa. Na hora que você compra essa calça, que ela tá lá com esse material, na hora que as suas costuras começam a ceder, porque elas vão ceder, são 2 fibras que elas vão trabalhar diferentes. Bastante diferentes, né? Elas não são incompatíveis porque elas andam juntas, mas nessa proporção elas... Na estrutura que esse tecido é feito, ele parece um tecido robusto, mas no fundo ele é um tecido frágil. Então ele vai dar problemas de costura, aonde tem, por exemplo, botões, o caseamento ele pode desfiar. Ele solta, né? Solta, você faz o caseamento no sentido do urdume, se você fizer ele nesse sentido, virar ao contrário. Se você fizer o caseamento assim, ele vai abrir inteiro. Então, isso está acontecendo. Muito cuidado. O que eu já vi? Esse material aplicado assim, tá? E exatamente isso aqui nas costuras de lateral. Daí a gente já tem o erro de confecção, exatamente, né? Porque esse material não pode ser... Esse material, ele tem que ser assim. O comprimento tem que ser o do poliéster. Exatamente. Se você olhar, ele tem um ligeiro listradinho. Sim. Isso é eu já ensinei para vários clientes, tá? Ele tem um listradinho. Esse listradinho, ele precisa estar na horizontal. Se você encontrar na loja a peça assim, com essa sensação do listradinho vertical, corre. Corte errado de confecção. Corre, porque o tecido ele tem o fio, né? E ele vai desfiar, então, com certeza. Então não é demonizando o tal do tecido. Prestem bem atenção. É um tecido que ele tem características de fragilidade. Ele vai dar problema depois que você estiver em casa. Tem que pensar sobre o assunto. Mas ele é fresquinho. Ele é fresquinho. Então fresquinho. O 7% de poliéster não vai esquentar? Não. Não vai esquentar. Esse não vai ser o problema. E não é só poliéster, tá? Esse mesmo tecido tem com a poliamida. E vai acontecer a mesma coisa. Então, ele tá vindo bastante, tem muito no mercado, muito. E tem variação com modal, tem variação com liocel, tem variação com linho, modal e viscose. A gente tá vendo uns coquetéis. Ontem a gente viu coquetel com 4, 5 fibras diferentes. Eu já peguei com 7. Nossa Senhora. Então, existe essa questão no mercado. A gente fala que o fio foi feito quando eles varreram o chão da tecelagem. Juntaram tudo que tinha lá, juntaram e fizeram outro fio. Porque tem uns fios que são bem absurdos, né? Lógico, existe a questão do fio reciclado. Isso é uma coisa que tem no mercado faz muito tempo. Onde eles desfibram o material e fazem o fio novamente. Isso existe, é um jeito de se confeccionar tecidos, tá? Tá no mercado também, quando você vê fio reciclado, ele vai ter vários componentes, porque ele vem de vários materiais diferentes. Então, e não, você tem a reciclagem que deveria ser boa, porque estende a vida útil, mas na hora que a gente vai olhar a peça final, não necessariamente essa peça vai ter uma boa qualidade. Claro, porque você pulou toda a parte de controle de qualidade do material. Veja, se a gente tem os algodões separados, a gente vai ter o algodão pima, a gente vai ter o algodão o peruano e o algodão tradicional. Eles têm diferença de qualidade, por isso que se faz até o cuidado de você não vai misturar o pima junto com o natural e o comum e fazer um tecido. Você vai querer priorizar a qualidade. No caso de um reciclado, não é a qualidade que está priorizando. Você está priorizando a reciclagem. A reciclagem. Então, tudo isso tem que ter em mente quando você vai fazer uma compra.
Porque não é, porque eu sou reciclado, eu sou de boa qualidade. Não. Um ponto que você pontuou, né, ontem foi a questão da certificação dos materiais. A gente encontrou viscose certificada. E você me explicou que o que está certificado é a fazenda. É a fazenda. A madeira. Então, a certificação é da fazenda. A fazenda está lá com os eucaliptos sendo plantados de acordo com as regras ambientais e que os funcionários são pagos e que você tem o cuidado do processo produtivo, de quem faz a coleta. Então, a certificação é da madeira, não é da viscose. A viscose é viscose. Você pegou madeira e transforma em viscose. E pode ser a de bambu também, apesar do apelo de marketing que tem para as malhas feitas de bambu, elas são viscose. Sempre viscose. Inclusive, não existe tecido de bambu. Se você olhar uma etiqueta, tá lá, tecido bambu. Não, bambu é madeirinha. Não é fibra têxtil. O único tecido de bambu que você pode ter vai ser aqueles lugares americanos de esteirinha. Aí é um tecido de bambu. Mas, ou seja, vai ter que estar o pauzinho ali. Se não tiver a madeirinha ali, tiver um fio macio e delicado, isso é viscose. Cabo de talher. Bom, tem gente que inventou até viscose de rosas. Nossa Senhora. Né? O que eu sinto, né, nesse tempo todo é que quanto mais transparente nós formos com ao consumidor, mais respeito a gente demonstra ter, né? E eu procuro, com a minha comunidade, ser sempre muito transparente. Nem sempre a gente vai poder o Olimpo da qualidade. A história do vestido lá, que a escolha pelo poliéster é uma escolha para baratear algo que é caro. A própria escolha pelo reciclável, se o seu posicionamento, se você se sente melhor e utilizar reciclado, eu já falo que se você quer se sentir melhor em relação ao consumo, consuma menos. É a primeira coisa. É a primeira coisa, consuma melhor para consumir menos. Eu prefiro desta forma, mas é o meu posicionamento. Tem gente que fala assim, não, eu quero reciclável porque eu confio, eu acredito que isso está melhorando o planeta, porque é isso que está... Então, isso é individual. É a mesma questão da posição de ser vegano ou não ser vegano, são escolhas pessoais, e daí você age de acordo com o que você se sente bem em relação a isso. Mas você não vai achar que você vai pegar uma coisa reciclada e ela vai ter a qualidade de um produto que foi totalmente pensado e desenvolvido com padrão de qualidade. São coisas bem distintas, são de finalidades distintas. Quando a gente fala das fibras artificiais, que eu acredito que elas são as fibras onde os desenvolvimentos eles estão mais valorizando a pessoa que usa, né? Ainda mais a gente está falando do Brasil, né? País tropical, calor, então a fibra artificial. Não, mas caiu bem no gosto, né? Caiu bem no gosto. A primeira foi a viscose. A viscose, e depois a gente tem... Fale todos os nomes aí que o pessoal adora saber. Temos bastante, mas a gente vai ter viscose, vai ter liocel, vai ter modal, vamos ter o cupro, vamos ter... Deixa eu ver o que mais que eu estou esquecendo de artificial. Das mais comuns. Basicamente isso, são as artificiais que a gente usa mais. A gente usa mais. Sim. Então, a diferença entre elas, a viscose é a mais antiga, né? A viscose é a mais antiga, as diferenças são muito técnicas e são de processo. Mas a questão, porque assim, uma das coisas que me falam muito, o acetato, esquecemos do acetato. A quantidade de produtos químicos envolvidos em todas essas fibras. Em todo o processo têxtil, até no próprio algodão. Até no próprio algodão. Em todo o processo têxtil, ele é nocivo. A indústria da moda, ela é uma nociva. indústria poluidora. Ela é poluidora. Ela é uma indústria poluidora. Isso é fato. Assim. Não, mas a lã não é. Para você fazer a limpeza da lã, para poder fazer o tecido de lã, é nocivo. A própria questão do efeito estufa, de criação de animais, tem... Então, eu gosto de falar isso porque não tem almoço grátis. Não. A gente aprende isso na primeira aula de economia, que não tem almoço grátis, se alguém está comendo, alguém está pagando, né? E à medida que a gente tem essa consciência, a gente entende essa alternativa de que comprar bem, né, faz com que a gente, no médio prazo, compre menos e tenha um resultado melhor para todos, né? Melhor para quem investe, melhor para o mundo e melhor também para quem produz, porque pode se dedicar a produzir
produtos de mais alta qualidade e ser mais bem remunerado por isso. E ainda há da indústria a óbvia preocupação, não só com reciclado, mas também com a transformação tecnológica dos materiais para que eles sejam palatáveis. Lembra, há anos atrás nós só tínhamos canudinhos de plástico poluidores. Hoje nós temos canudinhos tanto de papel quanto os que se degradam na natureza. Temos agora, por exemplo, a poliamida, que ela se degrada na natureza. Antes ela durava tanto quanto o poliéster. Mas não são todas. Você vai ter certas marcas que desenvolveram esse material para que ele seja biodegradável. Então, assim, há uma força dentro da indústria para atender essa demanda. Isso não acontece do dia para a noite. Isso é estudo, tecnologia e as pessoas têm que estar dispostas a pagar o preço. É isso. Porque o custo vai refletir nisso. Igual a gente estava falando hoje de manhã. Mas por que existe proteção UV que sai na água? Porque a proteção UV que não sai na água, ela custa caro para ser produzida. Então, aí o preço acaba sendo indicativo de que aquela peça ela não tem as melhores características, né? Porque eu gosto sempre de fazer referência a valores de materiais que a gente possa comprar. Então, quanto custa 1 metro de um bom algodão? Quanto custa 1 metro de um bom crepe? Né? As pessoas falam, elas confundem muito o que é a estrutura, o produto final e a composição, a fibra. Então, crepe, a gente não vai consumir o de seda, porque ele realmente está num custo elevadíssimo. Gente, seda é luxo. Seda é luxo. Seda é luxo. Seda é luxo. Não adianta achar que vai comprar seda no aplicativo e que ele vai ser uma seda boa. Né? E nem vai ter mistura aí, vai ter problema de confecção, porque o que acontece até nessas sedas de aplicativo Xing Ling? A confecção, ela minimiza ao máximo o consumo do produto, da matéria-prima. Uhum. Então, os acabamentos são todos costuradinhos ali no cotoco para não deixar, para não ter margem, para não ter espaço. Eles vão ter muito. Aí daí com seda, se você não tiver, vai lá 2 dobras para fazer a barrinha. Aí quando chega na parte de baixo vai um body. A parte de baixo ela vai ser de outro material para economizar na parte de cima, na peça inteira. Então você vai ter a economia de material, de confecção mesmo, porque de algum lugar tem que sair o dinheiro. Não tem milagre, né? Não tem milagre. Quando a gente fala de uma peça que chega produto final, preço final R$100, ela vai ter uma estrutura de custo diferente de uma de 500, de uma de 1.000. A gente tem que considerar que hoje no mercado, no geral, os custos que eles são não produto, eles aumentaram? Aumentaram. É o custo da instalação, que é a loja, a infraestrutura, RH, os custos de marketing, todos, comissionamentos, enfim, toda essa parte, que são custos não produto, né? Eles aumentaram. Uma alternativa que eu sempre recomendo é compre local, procure quem produz na sua cidade, valorize o trabalho daquela loja que vende o tecido, leva na costureira. Não acha que o tecido mais a costureira vai sair mais barato do que a roupa do aplicativo. Mas, na hora que você tiver uma peça boa, você vai gostar mais de usá-la. Você não vai ter problema de repetir. Então, a questão é esse comportamento de consumo rápido, isso acho que desde a pandemia pegou uma coisa exponencial da compra online de muito. Isso, o digital muito, né? Durante muitos anos, inclusive, eu resisti de ter um produto digital para indicação de compras, entendendo que com a abrangência do meu trabalho, eu poderia ter um incentivo nocivo também, né? Eu não queria ser vítima desse sistema. E você sabe, está participando, há pouco mais de 40 dias, eu abri a confraria onde eu ofereço as revistas semanais com as minhas recomendações. Mas você não fica em casa virando produto digital para escolher para as suas consumidoras, que é uma coisa bem legal. Você você pega todas as peças à mão, verifica, olha a costura, vê se tem cor, vê se tem grade, tem um cuidado
Gente, vai pra confraria. Vai pra confraria. Vai pra A confraria. Maela já tá na confraria, que a confraria é um produto que não pode, só pode entrar realmente comprando. Então, as amigas compraram, a minha mãe comprou, todo mundo. E ficou uma coisa bem interessante, porque sabemos que tem esse cuidado, esse primor. Não é uma coisa que você olhou digitamente. Eu até teve uma pergunta esses dias. Mas como você compra roupa de cama? Me indica uma loja online. Eu falei assim, isso é uma coisa que eu, Maela, não compro online. Eu não consigo. Eu preciso pôr a mão, eu preciso ver o peso da peça. Porque Cadê? Olha só, ela trouxe aqui um lençol de viscose de bambu. Viscose de bambu. Realmente o material ele é geladinho, gostosinho, fininho. Ele vai. Eu gosto muito de lençol de algodão, mas esse lençol tem um toque delicioso porque é um cetim. Parece um cetim. É um cetim de viscose de bambu. Então ele tem um toque delicioso. Ele não tende a fazer bolinha, ele só não gosta muito de quando você lava ele fica mais frágil. Então, na lavagem, você tem que fazer uma lavagem delicada. Porque ele fragiliza no momento da lavagem. E é um tecido que não é para dar bolinha, porque a gente está com um fio de filamentos contínuos, né? São filamentos que eles não são cortadinhos, não é igual algodão que são pedacinhos. É um filamento contínuo. Então, é uma coisa agradabilíssima. Tem um custo, ele imita um lençol de seda. É verdade. Só que o lençol de seda tem um custo ali de uns 16 mil, 15 mil, mais ou menos, o jogo de lençol de seda. Porque, gente, seda é luxo. Seda é luxo. Não, mas o aplicativo vende, xixi vende. Aí depois você recebe poliéster. Eu tenho esse... toda semana aparece um direct, alguém falando, eu comprei na Shein. Não tem problema de falar a marca, tá? Eu só não gosto de dar luz para esse tipo de aplicativo porque eu lido com o pós. Eu lido com a mulher que botou o seu dinheiro nisso e que recebeu um produto muito aquém. Eu sei que eles estão coletando alguns produtores nacionais. Agora, prestem muita atenção, porque a gente fica olhando essas políticas de saúde e conservação e ambiente, né, que são obrigatórias hoje nas grandes empresas para ter, e tem algumas coisas que, como na época que eu era executiva, é só para inglês ver, tá? É só para inglês ver. Poliéster reciclado melhora a vida de quem usa? Não, é poliéster. É poliéster. Então, a gente precisa ficar bem atento com isso. Não é porque é poliéster reciclado que vale a pena você comprar a peça, que você vai ter um resultado melhor. Ele continua sendo. E uma outra preocupação que eu sempre tenho é com as fibras que são nacionais, porque quando a gente investe em produto nacional, a gente desenvolve o nosso país. Sim, algodão. A gente tem algodão nacional. Mas não é algodão Pima. Sim, mas nós temos algodão muito bom. Muito bom no mercado. Então, assim, valorizem. Outra coisa pra gente fazer na etiqueta, eu sei que vocês já estão olhando a etiqueta, estão verificando a composição, já estão verificando o método de lavagem, isso é muito importante, porque você compra uma coisa e coloca na secadora, ela fica desse tamanho, mas como que eu desencolho o tecido? Não desencolhe, gente. Não desencolhe, você torcer ele todinho, você acabou com o tecido, pode ir pro lixo, não tem como fazer nada com aquilo. Então, tem toda essa questão. Olha a etiqueta também, vê o que é produto nacional. Isso é bem bacana. Isso é bem bacana. Fora que nós somos um país de dimensões continentais, né? O tamanho do nosso país. A gente tem uma diversidade de materiais, de indústria. Eu considero que parte da minha missão é colocar luz em quem faz aqui, sim, sabe? Nós em quem somos faz aqui. Grandíssimos exportadores Exatamente. de índigo, por exemplo. A gente faz um jeans, a gente fornece para Leves. Olha que espetáculo. A gente Aliás, precisa... vocês sabiam que o lenço da Hermé, todos eles são feitos daqui, com a seda brasileira, porque a nossa moreira, a nossa moreira que alimenta o nosso bichinho da seda, faz uma seda muito mais branca, mais alva do que o resto do mundo. Então, a Hermé só compra daqui. É lindo, né? Quando a gente fala de produtos extraordinários, e o luxo diz muito sobre tradição, sobre respeito, né? Sobre o artesanal, gente, o Brasil tem fontes assim inesgotáveis. A gente precisa valorizar o produto nacional. E
E a mão de obra nacional. A mão de obra. É toda uma cadeia. Eu vejo que as pessoas elas não têm essa consciência. Não tem essa... E eu não estou falando que é um problema você viajar e comprar quando você está na sua viagem. Não acho problema nenhum. Eu gosto que todo mundo usufrua daquilo que o seu trabalho proporcionou, tá? Mas a gente precisa entender que a nossa contribuição ela começa com o uso do nosso dinheiro. No nosso país. Às vezes é muito desagradável falar sobre política numa época de polarização, falar sobre alguns temas, né? Agora, o que você faz com o seu dinheiro é 100% decisão sua. Então, faça valer isso. Porque aí, assim, a gente vai ter bons produtos. As pessoas falam para mim, Ale, mas se eu só encontro poliéster, o que eu faço? Eu falei, saia sem comprar. Para usar qualquer coisa, abre o seu armário e use o que você já tem. É a roupa mais sustentável. Não quer usar o que está no seu armário? As lojas não estão lhe atendendo? Pode ser que falte conhecimento. E foi para isso que eu criei a confraria, para mostrar que o mercado nacional tem sim boas peças, que eles estão dispostos. Antigamente, para cada produto que ia se lançar no mercado, as empresas elas tinham que montar estruturas de pesquisa para escutar os seus consumidores. Hoje, toda mulher que passa pela análise de peças, ela deixa a sua opinião. Então, marcas, escutem o que a gente está querendo, porque a gente quer consumir sim, e a gente quer consumir aqui produtos melhores, para a gente se sentir bem vestida, né? E para a gente valorizar não só a nossa imagem pessoal, mas a nossa família, a nossa vida. E uma coisa que é bem importante a gente pontuar aqui, não é que a gente demoniza o poliéster, não, isso é uma besteira muito grande, porque assim, ele tem a sua função em várias áreas da indústria, mas em contato com a minha pele, só na capa de chuva, só em capa externa. É em material externo, em contato direto com a pele, gente, principalmente em roupa íntima, ai que dureza isso, né? É triste. É triste. Às vezes... Lençol também, gente, não dorme no toalha de banho, roupão de banho, gente. Se a gente for falar de fulano, esse papo vai longe. Assim, mas não é sobre demonizar, ele tem o lugar dele. Ele só não pode estar em todos os lugares. Né? Porque não. Tudo pode, nem tudo convém. Mas ele não desbota, gente. Roupa suja, roupa mancha, roupa desbota. Aprendam, isso faz parte da vida, inclusive. Eu lavei o cabelo Dente hoje, suja, amanhã eu tenho que lavar de novo. Vai ter jeito, faz parte, né, de toda a cadeia. Então, assim, até trouxe uns materiais que eu queria que você visse, com aplicação de poliéster. Isso só vira ao contrário, porque isso é segredo de fábrica. Segredo de fábrica. É novidade de fábrica, mas veja, nós temos aí um lugar onde a aplicação do poliéster que é para sofás. Para decoração. Para decoração. Assim a criança pode botar o pé em cima. Cortinas. Né? Cortina. Vai muito bem para decoração, faz interessantes. Mas eu acho lindo uma cortina de linho. Eu tenho um cliente meu que faz cortinas de linho maravilhosas. Para quem pode pagar, tá ótimo, gente, mas tem muita gente que não pode. E você não vai vestir aquilo. Ela é linda, ela tem outro caimento, ela tem todo... É tudo diferente. Mas é luxo. Mas é diferente. Mas é luxo. E a gente precisa ter essa realidade, né? Porque nessa minha experiência, eu vi mulheres que não podiam comprar peças do luxo e que hoje podem. E elas fizeram isso de uma maneira muito simples. Elas foram valorizando cada estágio do seu crescimento. E à medida que elas foram crescendo profissionalmente, tem vários casos que eu já documentei e vou documentar aqui, elas foram tendo acesso a outras coisas. Infelizmente, essas estratégias, né, de você pular os degraus, de sair, querer ostentar, elas podem até funcionar no curto prazo, mas tem um tal do senhor tempo, aquele que esclarece. Os produtos que valem, as pessoas que valem e as relações que valem. Sim, com certeza. Que nem a nossa. Você acredita que já passou 1 hora? Meu Deus, a gente fala muito. A gente fala muito. A gente está falando desde ontem de manhã sem parar. Sim. Fomos até de noite
e ainda vamos continuar, porque a nossa missão é muito bonita e eu sou muito mais feliz depois que você veio participar do nosso time. Foi um prazer te receber. É uma parceria muito valorosa, boa, né? Muito de troca, boa. De coisa boa. Gente, a gente faz o melhor para vocês não fazem ideia. A gente não tem rabo preso com indústria. Aqui então, não há conflito de interesse, aqui minha não senhora. Tem um publi embaixo, não assim, tem não tem. Se a gente fizer publi, vai ser assim, bem grande. Ó, isso aqui é um publi, porque vale a pena. Não, e porque a gente aprovou. É isso aí. E porque a gente aprovou. Então, a gente tá, o compromisso é com vocês. Então, é uma alegria muito grande ter a Maela certificando todas as análises, entendeu? Participando dos treinamentos, contribuindo em inúmeras iniciativas. Se você ainda não acompanha a Maela nas mídias sociais, pode seguir, o DNE Texto já está no Instagram, já está no TikTok, em breve no YouTube e também em breve na sala de aula de Ale Bastos. Maela, muito obrigada, muito obrigada. Foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada, gente. Eu vejo você em breve num próximo episódio do Pode Isso, Ale. Convide as amigas para participar aqui assistindo a gente, mas só as legais. Fui!